Bom dia a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de apreciação da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2013, que compreende a análise dos projetos de lei 5285, 5350 e 5351/2012, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Convidaremos para compor a mesa a coordenadora da Coordenadoria da Igualdade Racial, Edna Maria Santos Roland. Por favor, coordenadora, para ocupar a mesa, juntamente com a coordenadora, a gerência Simone Santos também estará ocupando a mesa, juntamente com a nossa coordenadora Edna Maria Santos Roland, da Coordenadoria de Igualdade Racial. Após a explanação da coordenadora, por 30 minutos, os vereadores presentes terão direito ao uso da tribuna por 10 minutos. Após a fala dos vereadores, o público presente que desejarem fazer uso da tribuna terá direito a usar a tribuna, cada um por 5 minutos. Queremos também fazer menção das autoridades presentes. Encontra-se presente nessa audiência vereador Índio de Cumbica, vereador Unaldo Santo. Temos também representante de vereadores, a senhora Márcia, representando a vereadora Luísa Cordeiro, o Costa, presidente da Associação Amigos de Bairro do Angélica 2, Lourdes Dias, representando o vereador professor Moacir, o JB, representando o vereador professor Auriel, Caroline Manga, representando o vereador Eduardo Carneiro, Marcelo Mesquita, representando o vereador Paulo Sérgio, Avilés, representando o vereador Heraldo Souza. São estas as autoridades presentes e os representantes de autoridades presentes nesta audiência pública. Nesse momento, passaremos a palavra à nossa coordenadora, que fará explanação da sua pasta por 30 minutos. Por favor, coordenadora. Bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente cumprimentar e agradecer ao vereador Novinho Brasil pelo convite feito por esta casa, para mais uma vez estar aqui presente para a discussão dos projetos de lei referente ao orçamento 2013 e alterações à LDO e ao PPA. Quero cumprimentar o vereador Índio de Cumbica, integrante da Comissão de Defesa da Igualdade Racial desta casa, cumprimentar também o vereador Unaldo e cumprimentar os representantes dos diversos mandatos aqui mencionados. Eu consegui anotar representantes do mandato da vereadora Luísa Cordeiro, do professor Moacir, do professor Auriel, do vereador Cani, do vereador Heraldo. Creio que faltou algum. Peço desculpas por não ter conseguido anotar a lista dos representantes, todos os representantes aqui presentes. Quero cumprimentar também toda a audiência aqui presente, saudar integrantes da nossa Coordenadoria da Igualdade Racial, cumprimentar os representantes da imprensa também aqui presentes. Nós trouxemos uma apresentação em PowerPoint para que possamos debater a questão do nosso orçamento previsto para o ano de 2013. Por favor, Simone. Eita, desconfigurou. Enfim, neste slide nós estamos apresentando a partir do projeto do programa de governo previsto para o ano de 2013, né? A área temática de igualdade racial
ela está dentro do eixo cidadania e desenvolvimento social. Lamentavelmente, houve uma superposição, né? Pode voltar no anterior, Simone. É o eixo cidadania e desenvolvimento social. Dentro deste eixo cidadania e desenvolvimento social, que está previsto no plano de governo, esta área estaria dentro da área de políticas de afirmação, e dentro da área de políticas de afirmação, a área temática específica é políticas de igualdade racial, né? O plano de governo previsto para o ano de 2013 prevê 4 diretrizes, que são essas diretrizes colocadas aí dentro desses círculos azuis. São 4 diretrizes. A primeira, garantir a inclusão social da população negra e a valorização da cultura afro-brasileira e africana na cidade. A segunda diretriz, fortalecer as políticas de igualdade racial. A terceira diretriz, tornar o Parque Nacional do Sítio da Candinha uma referência nacional da cultura negra. A quarta diretriz, implementar no município a Política Nacional de Saúde da População Negra e a Política de Saúde Indígena. A cada uma dessas diretrizes, o plano de governo prevê uma linha de ação. Não sei se está... Acho que dá para ler, né? Nos círculos abaixo, nos círculos vermelhos, temos, então, as linhas de ação que correspondem a cada uma destas diretrizes. Então, a primeira diretriz, que é garantir a inclusão social da população negra e a valorização da cultura afro-brasileira e africana na cidade, corresponde à linha de ação fazer do Centro de Cultura Negra e Igualdade Racial Chiquelela uma matriz de promoção e difusão das tradições dos afro-brasileiros. O Centro Chiquelela é o centro de referência criado pela Coordenadoria da Igualdade Racial. A diretriz fortalecer as políticas de igualdade racial, está previsto no plano de governo incentivar e realizar fóruns pela igualdade racial. Nós tomamos a liberdade de, além desta linha de ação que está previsto no plano de governo, acrescentar, fortalecer o órgão e ampliar... cadê? Mas é que eu tinha feito uma correção que não está feita aí. Na verdade, é ampliar orçamento e ampliar estrutura de cargos, por motivos óbvios que nós poderemos discutir daqui a pouco, né? A diretriz, tornar o Parque Nacional do Sítio da Candinha uma referência nacional de cultura negra, a linha de ação que poderia corresponder a essa diretriz é a linha de ação sistematizar o conhecimento sobre a presença dos afrodescendentes em Guarulhos, na medida em que as principais ações necessárias, num primeiro momento, para que o Parque da Candinha possa se tornar uma referência nacional, correspondem principalmente a outros órgãos de governo que não a Coordenadoria da Igualdade Racial, né? Como sabem, se trata de um patrimônio histórico importantíssimo da cidade e é preciso que haja ações no sentido da restauração deste patrimônio, né? Ações que corresponderiam, de um lado, à Secretaria de Cultura e, de outro lado, à Secretaria de Obras, né? Então, a Coordenadoria da Igualdade Racial, ela não tem diretamente possibilidade, né, nem técnica e nem orçamentária, para poder responder a este grande desafio que está colocado para nós na cidade de Guarulhos. E, finalmente, a última diretriz
implementar a Política Nacional de Saúde da população negra e da população indígena, corresponde uma linha de ação que é organizar dados do censo sobre a situação social, econômica e cultural dos afrodescendentes. Aí nós vamos destacar mais especificamente aqui das primeiras diretrizes e ações. Então, vejam, garantir a inclusão social da população negra, eu não tenho muito a acrescentar, porque o que está proposto, então, é fazer do Chiquelela uma referência, não é? Que o Chiquelela se torne uma matriz de promoção e difusão das tradições dos afro-brasileiros. Eu poderia dizer que nós estamos neste processo, né, de construção do Chiquelela com esta importância e este peso. Este centro de referência ele foi criado no final do mandato do prefeito Eloy Pietá, né, mas ainda numa situação muito incipiente, no finalzinho do governo do prefeito Eloy. Então, foi principalmente ao longo do governo do prefeito Sebastião Almeida que nós, de fato, tivemos condições de desenvolver a ação pedagógica e cultural que é desenvolvida por este centro de referência, né? Mais para frente, nós mostraremos os dados acerca do que foi capaz realizarmos ao longo destes 4 anos de governo, principalmente com o apoio de um convênio firmado com o governo federal, através da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, através de uma emenda parlamentar da deputada federal Janete Pietá, né? Eu mostrarei logo mais os dados para vocês. E, a esse eixo, fortalecer as políticas de igualdade racial, como eu disse, as ações, então, são incentivar e realizar fóruns pela igualdade racial. No próximo ano, o principal fórum a acontecer será todo o processo de conferência municipal de promoção da igualdade racial, que se constituirá na primeira etapa de realização da Conferência Nacional, né? A CEPIR já nos informou que será realizada a 3ª Conferência Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial no ano que vem, que deverá provavelmente acontecer no 2º semestre de 2013, e, portanto, nós acreditamos que por volta aí do mês de abril ou maio, né, deveremos estar realizando na cidade a conferência municipal, que é o processo, né, inicial. Como sabemos, esse processo de realização de conferências se constitui em processos de consulta à população, de consulta aos diferentes gestores dos diversos níveis de governo, para se avaliar qual foi o avanço que foi realizado durante o período, né, entre uma conferência e outra, e fazer os necessários ajustes de percurso, né? Eventualmente, uma política pode ter avançado e deixar de ser prioritária, poderão haver novas prioridades que devam ser incorporadas pelos gestores no próximo período. Então, periodicamente, nós temos no Brasil este processo de conferências que se realizam nos 3 níveis de governo. Além disso, como eu mencionei, no nosso entendimento, para fortalecermos as políticas de promoção de igualdade racial no nosso município, nós precisamos, como um passo importante, fortalecer o órgão que é responsável pela promoção das políticas de igualdade racial, né? A Coordenadoria da Igualdade Racial não é o único órgão
responsável pela execução das políticas, mas a Coordenadoria da Igualdade Racial é o órgão prioritário para fomentar as políticas, para coordenar as políticas, para estimular, para que todas as áreas do governo municipal se comprometam com a promoção da igualdade racial, né? Porque a promoção da igualdade racial passa pela educação, passa pela saúde, passa pela segurança pública, passa pela cultura, passa pelo transporte, passa pelo trabalho, né? Esporte, praticamente todas as áreas que envolvem o governo municipal. Se nós formos analisar o impacto que a ação dessas áreas tem sobre o cotidiano e sobre a vida da população, nós chegaremos à conclusão que todas essas áreas têm que se comprometer com a promoção da igualdade. É inadmissível que a ação pública de qualquer órgão de governo possa resultar em aumento de desigualdade, né? Em ampliação de desigualdade entre segmentos da população, né? Portanto, todos os órgãos do governo municipal precisam de assumir este compromisso. A promoção da igualdade é um objetivo constitucional, está inscrito na nossa Constituição, né? E aumentar a desigualdade é fomentar o racismo, que é crime previsto pela nossa Constituição Federal. Então, esse é um compromisso que todo governo tem que assumir, mas o órgão que tem essa responsabilidade precisa de ter musculatura, precisa de ter força, precisa de ter espinha dorsal, estrutura administrativa, financeira, recursos humanos, né, para que ele tenha a capacidade de dialogar com as diversas áreas e atrair essas áreas para o objetivo da promoção da igualdade racial. É nesse sentido que eu acrescentei à linha de ação que estava previsto no plano de governo esse detalhamento importante, que é a necessidade de fortalecer o órgão responsável. Como nós sabemos, certamente os senhores e as senhoras devem ter acompanhado através da imprensa, a cidade de São Paulo, com a eleição do prefeito eleito Fernando Haddad, prevê a criação, logo no início do novo mandato, de uma Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né? São Paulo, como não poderia deixar de ser, né, ao ser a maior cidade do Brasil, ela funciona, como disse o prefeito eleito Haddad, ela funciona como um farol e como uma antena, né? São Paulo capta as necessidades que estão colocadas a nível nacional e, ao assumir uma determinada posição, aponta rumos, aponta caminhos. Então, nós temos este novo paradigma que está sendo apontado pela cidade de São Paulo, né? As políticas de promoção da igualdade racial precisam de um órgão à altura do tamanho da tarefa e da responsabilidade, né? A desigualdade racial é a desigualdade mais difícil de se enfrentar, né? Ela tem resistido durante todo o período da história da República, ela tem resistido a todo o período democrático. Se o Estado não assumir como tarefa, ela continuará, ela permanecerá inalterada. Bem, próximo, né? Já mudou. Deixa eu tomar uma água. Bem, eu mencionei já, em relação a essa questão do sítio da Candinha, que a nossa contribuição, o que pode ser, é sistematizar o conhecimento, né, sobre a presença dos afrodescendentes em Guarulhos, mas eu acredito que a Coordenadoria da Igualdade Racial poderia também assumir um compromisso de busca de parcerias para que nós tenhamos a capacidade de elaborar o projeto que venha a permitir a realização da restauração da Casa da Candinha, né?
É um projeto, eu acredito que seja um projeto tão especializado, tão específico e provavelmente tão caro para ser elaborado o projeto. Não estou falando ainda, vereador Novinho Brasil, da efetiva restauração da casa, né, que isso é necessário que seja feito. É talvez o nosso principal patrimônio, e nós precisamos de promover essa restauração. Mas nós precisamos de buscar recursos para poder elaborar o projeto de restauração, né? Então, um compromisso que a Coordenadoria da Igualdade Racial poderia assumir, acredito eu, seria a de busca de parceiros dentro do governo para que se possa ir atrás dos recursos que viabilizem a elaboração do projeto técnico de restauração desta casa. A cidade não pode deixar de realizar esta tarefa histórica. E nessa questão aí da implementação do município da Política Nacional de Saúde, da população negra e saúde indígena, o que o plano de governo prevê é essa questão da organização dos dados sobre a situação social, econômica e cultural dos afrodescendentes em Guarulhos. Ao nosso ver, esta tarefa ela pode ser, na verdade, uma tarefa que antecede, né, a própria implementação das políticas de saúde. Nesse sentido, nós já estamos realizando uma parceria muito importante com a Secretaria da Saúde, a Coordenadoria da Igualdade Racial, em diálogo com a Secretaria da Saúde, elaborou um projeto que foi encaminhado ao Ministério da Saúde, através do qual será iniciado, no início do próximo ano, todo um processo de formação, quanto? 2.000? De cerca de 2.000 servidores da Secretaria da Saúde. Projeto elaborado por nós, recurso captado do Ministério da Saúde e que vai diretamente para os cofres da própria Secretaria da Saúde. Nós fazemos parceria assim, a gente vai atrás do dinheiro e oferece para o parceiro. Porque nós, como eu disse, nós precisamos de fomentar, fazer com que todos os órgãos cumpram o seu papel. Bem, aqui, neste slide, eu estou mostrando para vocês aqui de forma muito simplificada e muito sintética alguns dados do que foi possível fazermos. Como eu disse, a nossa estrutura ela é muito limitada, nossos recursos são limitados, mas nós temos sempre buscado recursos junto ao governo federal. O primeiro dado aí de mobilização social e valorização da cultura e identidade negra são dados referentes aos últimos 3 anos. Não está incluído os dados do ano de 2009, infelizmente. Não, fizemos um pouco às pressas e não foi possível a gente acrescentar. Então, esses são dados referentes à Marcha de 20 de novembro, que nós realizamos a cada 20 de novembro desses 4 anos, não é? E o Festival de Culturas e Artes Negras, que nós realizamos por 2 edições. Esse ano não foi possível realizarmos o festival. O total de beneficiários dessas 2 atividades, nos 3 últimos anos, como eu disse, não está computado o ano de 2009, foram cerca de 15.500 pessoas, né? Cursos de formação, os dados acerca de cursos de formação e de oficinas práticas são atividades que foram realizadas através do convênio que eu mencionei para vocês, o convênio realizado, assinado com o governo federal, né? O projeto de implementação do Centro de Referência Chiquelela. Então, cursos de formação, foram 572 pessoas beneficiárias e oficinas práticas com público prioritário de mulheres e jovens, o total de beneficiários 8.129. Além disso, nós produzimos 2 publicações dentro desta linha que desenvolvemos, que é a produção de conhecimentos, não é?
que foi a revista Chiquelela, com uma tiragem de 5.000 exemplares. Esta revista resultou de uma oficina de comunicação que foi desenvolvida principalmente com jovens, mas também alguns adultos aderiram e participaram deste projeto também, né? E então a revista ela é ao mesmo tempo um resultado de um projeto pedagógico que foi desenvolvido com os alunos. E o livro Casa da Candinha, Ruptura e Metamorfose, conseguimos produzir uma tiragem de 2.000 exemplares, que já está esgotada, e justamente nós estamos buscando recursos para que esta tiragem possa ser ampliada. É um dos primeiros produções acerca da Casa da Candinha, não é a primeira, mas é uma pesquisa histórica que foi desenvolvida pelo historiador guarulhense Elmi Omar. Atividades previstas para 2013. Então, como eu mencionei, nós deveremos realizar na cidade uma conferência regional e municipal de políticas de promoção da igualdade racial. No último ano foi 2009, foi uma conferência regional que nós fizemos, envolvendo 5 municípios, né? Guarulhos e mais 4 municípios em torno aqui da cidade. Estimativa de custo, R$40.000. Formação de servidores da saúde para implementação da Política Nacional de Saúde da População Negra. O município deverá oferecer uma contrapartida de R$10.000 para a este convênio do Ministério da Saúde. Isso aqui é recurso externo, né? Esses 100.000. O que seria do município é os 10.000. Manutenção das oficinas do centro de referência, uma estimativa de custo de R$50.000. E temos uma proposta para o ano que vem, para deixar para o ano que vem, de 3 atividades novas, uma das quais nós já realizamos este ano. Fizemos um encontro pequeno ainda, mas fizemos um encontro de povos ciganos, e Guarulhos tem se tornado, já com o pouco que fizemos, Guarulhos já se torna uma referência para outros municípios em relação à temática dos povos ciganos, né? Fizemos um pequeno seminário com a participação tanto de gestores quanto dos próprios representantes desses povos. Mapeamento das casas de candomblé e umbanda no município, que é uma demanda que nós temos sempre recebido de diversos religiosos, representantes destes 2 segmentos, né? E uma pesquisa sobre os povos indígenas em Guarulhos, com base no censo de 2010. O censo de 2010 apresenta cerca de, creio que são umas 1.500 pessoas, né? Que se auto-identificaram como indígenas. Isso, autodeclaração dos indivíduos, né? Todavia, a FUNAI e os representantes dos povos indígenas na cidade utilizam como o referencial de identidade indígena os indivíduos que são reconhecidos pela comunidade, né? E aí o número com o qual trabalham é um número de 300 pessoas. Então, nós temos um gap aí entre a maneira como a FUNAI e os representantes dos povos se identificam e as pessoas, como elas se identificam quando são perguntadas pelo IBGE. Então, nós estamos pensando na possibilidade de vir a desenvolver uma pesquisa com uma metodologia que é chamada de tipo bola de neve, né? Então, você parte das pessoas que você conhece e tenta chegar ao maior número de indivíduos para ver se nós conseguimos fazer um certo mapeamento de onde estão as pessoas indígenas dentro da cidade de Guarulhos, para que possamos melhor focar as políticas públicas destinadas a este segmento, que, como nós sabemos, é um segmento que enfrenta um enorme grau de vulnerabilidade, tem muitas dificuldades de sobrevivência, poucas possibilidades
para a manutenção, né, tanto a sobrevivência física dos indivíduos, quanto a própria sobrevivência cultural, enquanto povos, né. Embora seja um pequeno grupo, nós acreditamos que a cidade de Guarulhos não pode deixar de assumir a sua responsabilidade em relação a estes que foram os habitantes primordiais aqui da nossa cidade, né. E a origem, né, da cidade foi a partir de um aldeamento indígena. Então, em nome da nossa própria história, nós precisamos de honrar este compromisso, de garantir a existência e a existência digna de todos, né? Bem, finalmente, aqui são os dados, primeiro os dados que estavam previstos na LDO, e então, para o ano de 2013, essa última coluna que vocês estão vendo aí à direita. Na LDO, originalmente, o que se previa de recursos era um total de R$ 628.100, divididos nesses valores que vocês estão vendo aí, né? Implantação e ampliação, R$ 15.000, pessoal em encargos sociais, R$ 514.100, outras despesas, R$ 84.000, investimentos, R$ 15.000. Depois, a LDO ela foi revisada a cada ano, né? O orçamento foi sendo modificado. No ano de 2012, a última coluna aí, o orçamento previsto para nós era um orçamento de R$ 992.800, e vejam que já nas primeiras linhas de implantação e de investimentos, praticamente já não existem recursos disponíveis para investimentos. São opções que nós fizemos, porque, dado um orçamento tão exíguo, tão limitado, é melhor que a gente reconheça que não temos capacidade de investimento, né? O recurso ficou todo concentrado em pessoal e custeio. E nesse próximo slide, vocês têm aí o detalhamento do que está previsto para 2013, num total de R$ 941.100. A mesma estratégia foi mantida, implantação e ampliação de reformas dentro desse recurso limitado. Não é possível pensarmos, né, em ter recurso para implantação e nem recurso para investimento. Então, os recursos eles estão, na verdade, todos distribuídos para recursos humanos, que vão aí desde a segunda linha até a eu creio que até a linha 14, eu creio. Até a 14? 13. Perdão, estou quase concluindo. Para concluir. Concluindo. Até a linha 13, e os valores abaixo são todos valores referentes a custeio, né? Próximo, rapidinho. É isso aí que vocês podem ver, está mais claramente, né? E nós, próximo, Simone. Na verdade, nós estamos aqui considerando que, para realizarmos aquelas atividades que nós propusemos, teríamos um déficit aí de R$ 124.051 para poder ampliar algumas novas atividades que seriam fundamentais a serem desenvolvidas na cidade, né? Era isso que eu tinha a dizer, senhor vereador. Agradeço pela atenção sua e da audiência. Obrigado, coordenadora Edna Roland. Quero registrar a presença dos representantes dos vereadores, senhora Nilza EG, representando a vereadora professora Eneide, senhor Guimarães, representando o vereador Eduardo Soutu, vereador presidente desta casa, Priscila Costa, representando a vereadora Helena Sena, Flávia Costa, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Quero também aqui fazer menção da
da diretoria da Associação de Moradores ali do Angélica 2, que está acompanhando o presidente, o Costa, a Vânia, vice-presidente, o pastor André, da Igreja Batista, e um dos diretores, nosso amigo aqui do lado, perdão que eu não tenho o teu nome aqui, mas faz parte aí da diretoria, está acompanhando aí o presidente. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês nessa audiência. Dadas as explanações da coordenadora, gostaria de saber se algum vereador presente gostaria de fazer uso da palavra por 10 minutos. Não tem nenhum vereador. Algum representante de vereador, alguém do público presente que gostaria de fazer uso da palavra? Alguém? Por favor, Flávia, acabei de falar teu nome, já esqueci. Acho que eu tenho que tomar alguma coisa para... Por favor, Flávia, também... A Nilza, representante da vereadora Eneide, depois o JB, representante do vereador Auriel. 5 minutos cada um tem disponível para fazer uso da tribuna. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu quero saudar a figura de Edna Roland, todas as mulheres aqui presentes, e quero saudar o presidente na mesa, Novinho Brasil. A trajetória histórica, a necessidade de consolidar políticas de promoção da igualdade racial já vem há um grande tempo, pelo menos apontando com mais força, desde a Declaração de Durban, aonde a gente tira algumas coisas que hoje faz a gente acreditar que tudo isso é necessário. Porque existe um processo de tratamento de igualdade quando somos todos iguais. No processo para a busca da igualdade, nós temos que tratar desigualmente determinadas questões, que são as questões de acesso. Acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao trabalho, acesso à seguridade social, acesso à segurança pública, acesso à sua cidadania. Se nós passamos aqui muito discutindo sobre as cotas, sobre a Lei 10.639, e hoje a gente já tem os resultados nos índices nacionais sobre o avanço que foi essa discussão e sobre o momento histórico que estamos passando, porque tivemos aí várias políticas, várias ações afirmativas no sentido de implementação dessa política. Aí eu quero só apontar para vocês a questão da desigualdade, que, primeiro, a gente vê dentro de um grande caldeirão como desigualdade social, mas aí nós apontamos quem é que sofre com essas desigualdades. O rendimento médio das mulheres negras era equivalente, em 2009, a 40% do rendimento dos homens brancos, enquanto que, das mulheres brancas, equivaliam a 68% do rendimento dos homens brancos. A categoria dos trabalhadores domésticos é formada por aproximadamente 7 milhões de profissionais, sendo que, entre mulheres, 61,7% são negras. Historicamente, o trabalho doméstico é a principal porta de entrada das mulheres negras. Praticamente, 75% das trabalhadoras não têm carteira assinada. Erradicação da pobreza. Segundo o IPEA, em 2010, 70% dos pobres e 71% das pessoas em extrema pobreza no Brasil, dos quase 13 milhões de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família, 70% são chefiadas por negros e negras. A juventude negra. Em 2010 saiu o mapa da violência. Quantificado essa realidade alarmante, entre 2002 e 2008, o índice de jovens negros mortos, em comparação com jovens brancos, subiu de 47% para 128%. Então, nós, enquanto Poder Legislativo, Poder Executivo, enquanto sociedade civil, controle social, aqui organizado na cidade, aí eu venho na figura de presidenta, mas já agradeço a nossa conselheira Maria de Fátima pela presença e outras pessoas que estão no apoio da política de implementação de promoção da igualdade.
com esses pequenos dados, poucos dados, a gente já vê a necessidade gritante de transversalizar esses casos. Aí, quando a gente chega no dia 20 de novembro, na Marcha da Consciência Negra, e a gente vê gestores que são compromissados com uma causa, com pouco orçamento, mas com a causa, levam 2.000 pessoas às ruas, nós já acreditamos, até mesmo pelos dados do IBGE, né, pelas pessoas que se colocam hoje como pretas e pardas, porque se antes era vergonha, agora é um direito nosso assumir a nossa identidade. Por conta dessas questões é que nós temos que ampliar o orçamento. O orçamento do município para a Coordenadoria da Igualdade Racial é para subsidiar várias tentativas e várias associações, ONGs e instituições que fazem e chegam a promover, lá na ponta das comunidades, a discussão sobre a desigualdade social e a desigualdade racial. Mas, principalmente, sobre quem é que sofre, porque quem é que sofre tem o tom da cor da pele. Infelizmente, a gente ainda tem que lutar por esse espaço de uma forma aparentemente desigual. Mas só na hora da contratação do trabalho é que nós sabemos quem é que não pega o emprego. Então, queremos aqui o comprometimento para um melhor orçamento, um melhor padrão para a implementação da política pública de promoção da igualdade racial no município, que é um dever de todos nós, cidadãos guarulhenses. Obrigado, senhora Flávia. A próxima, senhora Nilza, representante da vereadora Eneide. 5 minutos. Um bom dia a todos e a todas. Eu quero partilhar aqui com vocês que acabamos de vir de um seminário de 5 dias do enfrentamento da violência contra a mulher e da violência da mulher ser negra. É um dos quesitos do qual a mulher sofre violência. E falando antes de eu ser estou assessora da vereadora Eneide, eu sempre fui sociedade civil, povo organizado. E haja visto que se percebe que a sociedade civil não está tão organizada mais assim. Por conta de uma cidade de 1.300.000 habitantes, não se chega a alguns cantos da cidade às informações. Então, a minha contribuição hoje aqui no orçamento é dizer que, haja visto o orçamento ainda, como diz, está pouco ainda, mas precisa chegar nos lugares que não chega a informação. E prevendo já a terceira conferência, eu gostaria de contribuir dizendo que precisa chegar aos bairros mais longínquos a informação, porque eu estou na região do Tabuão. Então, quando é no dia 20 de novembro que tem a marcha, é dificultoso chegar lá dizendo que vai haver um evento. Não chega. Não chega jornal, não chega informação. Então, para que haja essa mobilização das mulheres negras, ela precisa ser ao longo trabalhadas e informadas, aos poucos. Porque não se chega aqui falar hoje, depois de muitos anos de caminhada, na condição de assessora da vereadora Eneide, mas eu sou sociedade civil. Eu estou aqui hoje por conta de vir de uma sociedade civil que eu vejo que está deixando a desejada participação, não porque não querem, porque a dificuldade da mulher sair da sua casa. Então, a promoção da mulher ela tem que começar lá, do Tabuão, Recreio São Jorge. Hoje, nessa audiência, a gente vê a participação. Por que não tem tanta participação? Porque não chega lá na periferia da periferia. Então, gostaria de contribuir, vendo a terceira conferência, para que chegue as informações, já comece a trabalhar os temas, para garantir a inclusão dessas mulheres que estão em suas casas. E uma das violências é essa, não saber, não ter como sair das suas residências. E para participar melhor, fortalecer o fórum para que seja divulgado. E outra coisa que eu estava me esquecendo é descentralizar um pouco a formação, né? Haja visto que eu vi aí explanado, tem cursos. Por exemplo, houve na Semana da Consciência Negra, nesses 20 dias de ativismo, alguns cursos para penteados, afros, né? Porque a gente sofre um preconceito do cabelo, e é muito importante a mulher aprender a fazer a sua própria trança.
que hoje é um absurdo pagar para fazer uma trança. Então, se essa promoção começa por aí, seria muito importante. Quero agradecer a oportunidade e que no orçamento caiba toda essa descentralização aí para os bairros mais longínquos. Obrigada, bom dia, bom trabalho. Obrigado, senhora Nilza. JB, 5 minutos, fazer uso da palavra. Bom dia a todos e todas, bom dia, presidente e nobre coordenadora da Igualdade Racial. Vem aqui, né? Porque para mim tudo é novo, a explanação das secretarias e das coordenadorias. Sou novo na cidade, como não sabe. Espero continuar. E a senhora fala pra caramba, né, presidente? Foi, acho que, a única secretária aqui e a única coordenadora que estourou os 30 minutos, né? Mas foi uma fala prazerosa, gostosa, né? Acho que não foi uma fala que incomoda, foi muito boa. Gostei da fala da senhora e da explanação da senhora com o trabalho de toda a coordenadoria, né? Eu estou aqui, eu sou assessor e vim coordenar a campanha do professor Ariel, pretendo continuar aqui na cidade, né? E o vereador Ariel é o autor da lei da Dia da Consciência Negra aqui no município, né? É uma pena que ainda não pegou, mas pretendo me empenhar-me cada vez mais para que essa lei venha a acontecer e realmente seja respeitada no município por todos e todas, né? Participei também da formulação e da elaboração da lei da consciência negra lá em São Paulo, quando estava na Câmara Municipal de São Paulo, né? E venho aqui para também somar e para ajudar que isso venha a acontecer realmente aqui, né? Porque falta um pouco de empenho de todos os níveis aqui que essa lei venha a acontecer, né? Infelizmente, nós estivemos vivendo esse momento, como falamos lá na marcha, né? Na marcha que eu estive presente, muito boa, né? Pena que ainda com 2.000 pessoas é pouco pela quantidade de nossos negros e negras, principalmente daquele município de Guarulhos, 2.000 pessoas só. Devíamos ter muito mais de 2.000 pessoas lá. Oxalá que um dia conseguimos levar mais gente para essa marcha tão importante para o nosso povo. Agora, vivemos também um momento negro, um novembro negro, como falamos lá, né? São jovens, meninos e meninas mortos, principalmente os nossos meninos negros e negras mortos em ruas, vielas e becos do nosso município, né? E fico ainda um pouco mais aliviado, né? Que acho que tem alguns repórteres aqui, porque a imprensa vem dando uma conectação diferente, mostrando quem são realmente os autores dessa barbárie que vem acontecendo com nossos jovens, principalmente os nossos jovens, né? Peço a Deus que ilumine o coração, principalmente das autoridades, nossos vereadores, nossos deputados, senadores, deputados federais, até mesmo a nossa presidente, que venha dar um olhar especial à nossa raça. Não queremos ser diferente, não, porque nós, como diz a nossa presidente aqui, somos marrom bombom, né? Somos marrom bombom. Então, queremos também contribuir para a edificação cada vez mais do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. Estamos dispostos a ajudar, seja com o que for. E esperamos também ter um respaldo das autoridades para que nós sejamos, né, não discriminados, porque filhos e filhos de Deus todos nós somos. Qual é a cor do teu Deus? Oxalá. Obrigado. Axé. Obrigado. Registrar também a presença do Arinaldo, representando o vereador Zé Luiz, que também estará fazendo uso da tribuna por 5 minutos. Agora. Só comunicando aos presentes que nesta fala se encerrou as inscrições para o uso da tribuna, porque nós já estamos entrando no horário da próxima audiência pública, que é da Secretaria de Esporte. O secretário já se encontra presente, tanto é que eu vou pedir aqui a gentileza, depois da fala do Ari, vou pedir a gentileza da nossa coordenadora, para que ela possa fazer um resumo o mais breve possível
porque o próximo secretário já se encontra presente, nós já estamos usando uma parte do horário da audiência dele. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Novinho, presidente da comissão, Edna Rolando, minha querida, na qual cumprimento todos os demais funcionários da Coordenadoria Racial. Bom, na verdade, eu não vou fazer nenhum questionamento, até porque eu me atrasei e não consegui pegar as suas informações, mas quero aqui parabenizar, né, pelo trabalho que vem se realizando. E dentro do que eu ouvi, pouco que eu ouvi aqui, da Flávia, da companheira Nilza, né, aí aqui deixar minha indignação a respeito do 20 de novembro. Porque se nós temos uma lei aprovada na nossa casa de lei aqui, sobre o 20 de novembro, tá? E aí chega um feriado de 20 de novembro que a gente devia estar colocando o nosso povo na rua, para dizer da fragilidade do nosso povo, para a discussão, esse 20 de novembro é tirado e jogado numa sexta-feira, como se fosse uma coisa normal que pudesse acontecer. Isso eu fiquei indignado, embora seja um governo qual lutei muito para estar aí, mas eu fiquei indignado com quem tomou essa atitude, tá? Porque lei, eu acho que decreto não se sobrepõe à lei. Então, é uma coisa que eu fiquei indignado. Então, o que aconteceu? Eu falei, tinha 2.000 pessoas, mas eu acho que teria muito mais, se fosse o 20 de novembro mesmo, o feriado. E, no entanto, os nossos servidores públicos estavam trabalhando no 20 de novembro, que foi uma lei que era feriado. Então, é só para deixar minha indignação aqui, eu acho que é o momento, e eu queria registrar, não queria deixar passar isso. Obrigado. Obrigado, Ari. Obrigado. Retorno a palavra à coordenadora Edna Roland. Mais uma vez, reforçando aqui, pedir a gentileza da senhora. Eu sei que a senhora tem muito que explanar, mas e sei que a senhora não tem culpa também do horário, mas já estamos aí bem avançado no horário da próxima audiência. Por favor. Obrigado, vereador, presidente desta comissão. Eu vou tentar colaborar ao máximo aí no respeito ao tempo. Como sabem, eu não tenho muito poder de síntese, né? Mas vamos lá. Bem, inicialmente eu queria me referir a um ponto que foi colocado na intervenção da presidente do COMPIR, Flávia Costa, e retomado também pelo senhor JB, representando o mandato do vereador Auriel, que é justamente o tema que está na ordem do dia, né, e que tem assombrado não apenas os moradores da nossa cidade, mas como também de toda a região metropolitana de São Paulo, né? Nós temos já há muito tempo, juntamente com companheiros e companheiras nossas do movimento negro, participado da denúncia do verdadeiro genocídio que sofre a juventude negra no nosso país, né? E Guarulhos, enquanto uma grande cidade da região metropolitana de São Paulo, não apresenta um perfil diferente desses dados que aqui foram apresentados, né? Neste momento, essa situação ela se mostra de forma ainda mais grave, na medida em que assistimos a uma verdadeira guerra entre a polícia e segmentos de organizações criminosas existentes no estado de São Paulo. Como eu já mencionei, por ocasião da marcha do 20 de novembro, o principal responsável por essa questão é o próprio governo do estado, né, que é quem dirige a polícia militar e a polícia civil. Este é o principal ator político a quem devemos nos dirigir para que possamos enfrentar esta verdadeira guerra que nós estamos vivendo na região metropolitana de São Paulo. Todavia, se a principal responsabilidade é do governo do estado, isso não significa que nós possamos cruzar os braços e assistir ao verdadeiro morticínio que acontece em toda a região metropolitana de São Paulo, né? É nesse sentido
que, enquanto coordenadora da Igualdade Racial da Prefeitura de Guarulhos, eu gostaria de convidar a todos os presentes para uma reflexão muito séria acerca do que podemos e do que devemos fazer enquanto poderes constituídos, para que não permaneçamos acuados em nossas casas, apavorados, no momento em que a noite começa a descer, né? E esperamos no dia seguinte fazer a conta para saber quantos mortos, né, resultaram das ações praticadas na noite anterior, né? Eu creio que essa é uma questão. Nós vamos chamar uma reunião de avaliação do Novembro Negro. O Arinaldo, com certeza, e todos vocês, né, serão convidados para avaliarmos a marcha, porque este tema foi um dos principais temas tratados pelas diversas pessoas que se manifestaram durante a marcha do 20 de novembro. Né? É preciso que nós, enquanto autoridades, enquanto cidadãos e cidadãs, nos coloquemos numa posição de que nós também somos responsáveis. Nós não podemos ficar acuados dentro das nossas casas, assistindo os nossos jovens sendo mortos. Né? É preciso que seja cobrada a responsabilidade do governo do Estado, é preciso que a responsabilidade dos dirigentes da Polícia Civil e Militar no nosso município seja cobrada. Enfim, nós não podemos simplesmente assistir o morticínio. Bem, quanto às questões que foram levantadas pela senhora Nilza, assessora da vereadora Eneide, eu concordo com você, Eneide, acerca da necessidade de descentralização. Eu vou apresentar a você o que já está sendo feito pela coordenadoria. Obviamente que isso não é suficiente para a necessidade do município, né? Nós temos uma cidade imensa, de quase 1.300.000 habitantes, e nós certamente necessitaríamos de contar com outros centros de referência. Lamentavelmente, o único centro de referência que nós temos está situado na Vila Galvão, que é uma região completamente fora do que deveria ser a nossa prioridade, mas é o que foi possível, é o espaço que nós conseguimos. Há mais de 2 anos, nós estamos solicitando ao governo municipal a oportunidade de poder abrir um centro de referência em uma região populosa, talvez o São João, no OP, no Orçamento Participativo, houve a aprovação de uma proposta de criação de um centro de referência no São João. Para nós seria perfeito, seria um bairro importante, que poderia estar próximo ali da Candinha, não é? Então seria uma região em que nós deveríamos atuar, poderia ser Bom Sucesso, Pimentas, qualquer outro bairro populoso da cidade. Nós acreditamos que a cidade se beneficiaria muito se pudéssemos abrir um segundo centro de referência. Mas, apesar disso, como disse Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo está. Então, mesmo nós não tendo um centro em outros bairros, nós temos feito parcerias com diversas associações e com os CELs que foram criados na cidade. E, para apresentar os dados para você, a oficina de penteado afro que você mencionava, nós realizamos oficinas nos seguintes locais. Além da Vila Galvão e do Bom Clima, nós realizamos no Cabuçu, nos Pimentas e na Água Azul. E as outras oficinas que são oferecidas por nós, artesanato, teatro para criança, para jovens, etc., foram realizadas no Continental, no Jardim Palmira, no Presidente Dutra, no Parque São Miguel, no Jardim Rosa de França, Jardim Paraíso Alvorada, Jardim Centenário e no centro, né? Também na Fundação Casa 1, 2 e 3 e também na Fundação Casa de Arujá. Ou seja, é pouco, mas é o que nós conseguimos fazer com os recursos limitados que nós temos, tanto os recursos financeiros quanto os recursos humanos, né? Para finalizar, eu queria reagir ao que disse o Arinaldo acerca da questão do 20 de novembro. Arinaldo, eu comungo da sua opinião. Por isso mesmo é que, em nome da comissão organizadora do 20 de novembro, nós fizemos um diálogo e uma negociação com o gabinete
do prefeito e informando que a comissão desejava manter a marcha no dia 20 de novembro, apesar do ponto facultativo, né? Houve acordo da parte do gabinete em relação a isso, mas nós sabemos que justamente a cidade de Guarulhos demonstrou, neste 20 de novembro, que já assimilou e que já compreendeu, em grande medida, o significado do 20 de novembro. O comércio estava fechado, órgãos do Estado estavam fechados, órgãos federais estavam fechados, os bancos estavam fechados, né? Então, é preciso que, no próximo ano, o governo municipal, né, mantenha os seus serviços fechados nesse dia, para que todo o funcionalismo municipal possa participar de uma forma vibrante, né, desta marcha, que ela não é apenas uma atividade cultural ou de lazer. Ela é fundamentalmente uma atividade de cunho político, que convida a cidade e a população, né, a refletir sobre temas muito importantes. O tema deste ano foi o tema Estatuto da Igualdade Racial é para valer. E, além desse tema, que foi o tema principal, como eu mencionei, o tema dos assassinatos e das mortes, da verdadeira epidemia que assola o nosso município, foi também tratado ao longo da marcha, né, pelas diversas pessoas que estavam lá, porque a marcha do 20 de novembro é um espaço democrático. A praça é do povo, né, e o microfone fica aberto para todas as lideranças poderem se manifestar. Pronto? Bem, eu agradeço a paciência do senhor presidente e de toda essa audiência por mais esta oportunidade e espero que esta casa possa apresentar algumas emendas para reforçar o nosso orçamento para o ano de 2013. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Edna Roland, coordenadora. Desculpe por ter apressado a senhora, mas é que o tempo é nosso inimigo. Quero agradecer a presença da Edna, da sua equipe, de todos que acompanham aí, que faz esse trabalho juntamente com ela. Agradecer a presença dos representantes das autoridades, dos vereadores. Agradecer a presença dos vereadores Índio de Cumbica, vereador Ronaldo Santos. Agradecer à imprensa que faz a cobertura aqui das nossas audiências. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado.